Olá, meus queridos amigos, irmãos, telespectadores da TV Mundo Maior. Feliz Ano Novo. Feliz 2021. 2020 nos deixou muitas lições de amor, de testemunho, de confiança em Jesus. Estamos inaugurando um novo ano com a sua permissão. E eu gostaria de aproveitar esse período, esse começo, esse primeiro programa do ano de 2021, para refletirmos sobre as promessas do Cristo, as suas revelações e a confiança que precisamos ter na sua misericórdia e no seu amor. Existe uma palavra grega derivada de eschatos. Eschatos é final. Escatologia é a ciência que estuda as coisas que aparecerão no final dos tempos. E nós temos esse termo, escatologia, ou sermão profético, ou profecias das coisas finais, é um termo usado muito pelas religiões, pela teologia, mas nós espíritas também temos esses conceitos e convidamos você para, na obra A Gênese de Allan Kardec, no capítulo, sobretudo no capítulo 17, o item 64, onde Kardec faz reflexões nesse sentido, quando ele diz que vai haver um juízo final. Porque Jesus coloca em Mateus, capítulo 25, versículo 31 a 46. Ele coloca o seguinte texto: quando o Filho do Homem vier com seus anjos, vier com seu grupo de mensageiros e vier encerrar o julgamento desse planeta, ele separará os bons à sua direita, os maus à sua esquerda, porque ele já nos dissera, em Mateus 16, 27, que a cada um seria dado segundo suas obras. Então significa que vai haver uma colheita diante daquilo que a gente semeou, que a gente plantou. Então Jesus diz que ele dirá para os que ficaram à sua direita: vinde bendito de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estava nu e me vestiste, fui preso e me visitaste. Então muitos dirão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, preso? Toda vez que fizeste a qualquer um dos meus filhinhos, qualquer um gesto desse, foi a mim que o fizeste. E o que estiverem à esquerda, ele dirá: afastai-vos de mim, vós que não compreendeste o meu convite, a minha mensagem. Então vai haver um julgamento, vai haver uma seleção. Nós estamos passando por um período de transição planetária que culminará no mundo de regeneração. Os espíritos trouxeram mensagem da Revista Espírita de Allan Kardec, no ano de 1862. Tem mensagem sobre a regeneração. Você pode encontrar que é no mês de julho de 1868. Então, a doutrina espírita também tem muitas mensagens relativas a isso. Mas Kardec, ele diz que esse julgamento final, na sua visão, ele não é um julgamento único. Segundo a doutrina espírita, não vai ser um juízo único. Seria inadmissível, porque nós temos uma parábola de Jesus que fala sobre escatologia, duas, aliás, o joio e o trigo, quando vai haver uma seleção, tem muito a ver com esse juízo final. E temos também a parábola da rede de pesca,
que ele seleciona aqueles peixes que são bons e o outro ele joga no mar, para que ele não significa que ele matou, ele desprezou. Aqueles peixes vão passar mais tempo crescendo na água até ficar no ponto de novamente ser colhido. Significa que um juízo final não é um juízo único, como bem coloca Allan Kardec no capítulo da Gênese, capítulo 17, porque haveria, de certa forma, uma injustiça. O Jesus que disse que não se perderia nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou, não iria agir dessa forma, deixando uma parte perdida. Aqueles, segundo a doutrina espírita, que não assimilaram até agora a mensagem do Evangelho de Jesus e não viveram em sua autenticidade, serão levados para outro planeta compatível com a sua evolução. E aqueles que viveram, que receberam a mensagem do Evangelho e viveram em sua prática, esses farão parte dos eleitos, porque, como diz o Apocalipse, haverá um novo céu e uma nova terra. Haverá um mundo de paz, sonhado pela maioria. E Kardec diz que não pode haver um juízo único. Essa é a questão. Mas, segundo ele, haverá juízos gerais. Se você pega o livro do Gênesis, no capítulo 15, 3, versículo 15. Capítulo 3, versículo 15, fala da serpente, no jardim do Éden. E que Deus tinha dado um destino para a serpente. E a mulher também. Ele disse que a mulher te esmagará a cabeça e tu lhe morderás o calcanhar. Do ponto de vista dos estudos mais profundos dos rabinos judaicos, cabeça e calcanhar simbolizam um todo, um ciclo, uma era que corresponde a uma era de 6.000 anos. É curioso porque a serpente simboliza o próprio Cristo, a mensagem ou a presença messiânica de Jesus no nosso planeta. Porque a palavra Nahash em hebraico tem o mesmo valor numérico da palavra Mashiach, que é Messias. E significa que a serpente simboliza a mensagem messiânica entrando em nossas vidas, porque foi a serpente que nos trouxe a consciência do bem e do mal, ou o discernimento, ou o conhecimento. Então, em todas as civilizações do planeta, serpente é símbolo de sabedoria. E Jesus fala aos seus discípulos, quando dá o conselho para que eles sigam as suas orientações, de sede simples como as pombas e prudente como as serpentes. Então, Jesus coloca a serpente como um ser prudente. E lá no Gênesis 3,15 está a serpente como representando a consciência messiânica, o conhecimento do bem entrando em nossas vidas. E aí nós vemos que a própria serpente representa esse ciclo de seus 1.000 anos, que seja, a cada término de 6.000 anos, há uma modificação, há uma seleção. Então Kardec fala de juízos gerais e não juízo final. A cada ciclo, você vê que o nosso planeta, ou os mundos, que Jesus disse que na casa do meu Pai tem muitas moradas, os mundos habitados, eles possuem hierarquia. Aqueles são mais inferiores do que a Terra, os que são mais superiores. Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. E Agostinho de Hipona, como espírito, ele traz 3 mensagens lindas sobre a evolução dos planetas. O desenvolvimento, a evolução, o que são mais evoluídos que a Terra, o que são menos evoluídos, os progressos dos mundos. Ele fala do planeta de regeneração, que é um planeta onde o ódio, o egoísmo e a injustiça
não existem mais, já é um planeta muito bom, onde o mal não sobrepõe o bem. Ainda existem dificuldades, segundo Agostinho, mas significa que esses mundos são mundos que têm uma sequência evolutiva por onde todos nós passamos. Então, o que nós queremos que você entenda nas nossas reflexões de hoje é que Jesus deixou sinais para que a gente observasse, para que a gente não se perdesse na história, porque ele quando ele sai do templo com os discípulos, e os discípulos se aproximam dele no tempo de Herodes, que o templo estava em plena construção, os discípulos estavam orgulhosos e diz a Jesus: olha, mestre, que maravilha, diz os estudiosos, os arqueólogos, que o templo tinha pedras de mármore azul resplandecente, com 9 metros quadrados. Então era uma coisa, quando o sol batia assim, ficava uma coisa maravilhosa. E os discípulos estavam orgulhosos, mostraram a Jesus, e Jesus diz assim: em verdade eu vos digo, aqui não ficará pedra sobre pedra. Então ele começa aí a falar em Mateus 24 e em Marcos 13 dos sinais que viriam a partir dali. Jesus sabia, ele não queria que aquilo acontecesse, mas ele tinha consciência que aquilo iria acontecer porque os homens não tiveram a prudência do perdão, do amor. Era algo que ele falava, que ele não podia evitar, mas que ele pelo menos preparou as pessoas, porque ele diz: quando chegar aquela hora, quem estiver no campo não venha para a cidade, quem estiver na cidade não vá para o campo, quem estiver nas montanhas não venha para cá, porque o momento vai ser de tanta tribulação que não vai dar tempo absolutamente. Ai das mulheres que estiverem amamentando. Então Jesus predisse exatamente o que Tito com o seu exército ia fazer no ano 70 em Jerusalém, como de fato destruiu tudo e começou mais uma galute ou um exílio daquele povo que pelas consequências tiveram a maior preocupação de construir ou escrever aquilo que a gente conhece como Talmud. Então, os discípulos perguntaram: diz-me quando isto acontecerá. Lá no Monte das Oliveiras, ele disse: a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Vigiai e orai. Essa é a grande recomendação de Jesus. Vigiai e orai. Porque muitos virão em meu nome. Aí ele fala dos falsos messias, dos falsos líderes. Vigiai e orai, porque muitos virão em meu nome e arrebatarão multidões das minhas ovelhas. Por isso, tende cuidado. Observai o comportamento, o catecismo dos discípulos, dos apóstolos, fala disso. A Didaquê fala no capítulo. Vigiai o líder, olhai o profeta, olhai o médium, observai o que ele diz e observai o que ele faz. E tem uma recomendação curiosa na Didaquê que diz assim: se ele pedir dinheiro, não é profeta. Então é preciso que nós estejamos preocupados com essa situação de vigiar e orar. Olha que ele não falou em orai e vigiai. Primeiro, vigiai. Depois, orai. É o que Jesus traz para nós. E Kardec e os espíritos, na revista Espírito de 1868, eles trazem algumas recomendações que são muito importantes para a gente trazer aqui para vocês. A gente fica preocupado com o tempo, mas as coisas de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. É o que Jesus deixa, assim como
grande recomendação. Haverá fome, peste, guerra, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino, mas ainda não é o fim. Interessante isso. Ninguém pense que no final dos tempos haverá essas coisas. Esse ano nós já vimos neve no Brasil, nunca se viu neve no Brasil, mas nesse ano que passou teve. E vemos já pelo mundo terremotos, furacões. No Brasil mesmo perdeu-se muitas enchentes, muitos furacões. São sinais que a gente não deve esquecer que Jesus nos avisou acerca disso. E Mateus fala exatamente no capítulo 24 e 25 de Mateus a respeito desses sinais que depois ele diz: não será ainda o fim. Todos esses sinais não representam que seja o final das coisas. Nós vimos aí tsunami no Japão em 2011, nós temos visto terremotos, mas isso são sinais da transição, não é o final. Kardec diz que a gente não pense que a gente vai dormir na transição e vai acordar na regeneração. A gente vai sair de expiação e provas hoje e amanhã amanhece na regeneração. Não. Nós estamos passando agora um momento de transição entre expiação e prova e regeneração. Muitas coisas acontecerão. E a maior transformação que vai acontecer, meus irmãos, não são os sinais. Porque diz que vai haver recrudescência. E eu me preocupo porque eu tenho visto tantas coisas absurdas, coisas inacreditáveis. Eu me lembro que Chico Xavier dizia: quem ficar aí vai ver coisa que eu nunca imaginei de ver. E em tão pouco tempo, o que a gente tem visto são problemas que um depois do outro. Uma coisa Jesus falou e que eu estou me lembrando muito agora. Quando chegar o momento da tribulação e das dores do profeta Daniel, muitos estarão indiferentes, como no tempo de Noé, comprando, vendendo, casando, se entregando a festas, indiferentes ao que está acontecendo. E as pessoas não estão levando muito a sério o problema que está acontecendo no planeta. Oremos todos nós o mais rápido possível para que essa vacina chegue. Porque a tribulação está sendo grande e as pessoas não estão querendo assumir a responsabilidade de seguir o que Jesus falou. Lembremos que na época do Êxodo, o povo estava escravo do Egito há 430 anos. Ficaram uma noite em casa, por solicitação de Deus, para que passasse o anjo da morte e aqueles que sobrevivessem seriam libertados. E foi assim que os hebreus se libertaram do Egito. Isaías diz que no momento da tribulação, capítulo 26, versículo 19 e 20, se eu não me engano. Entre em seu quarto, feche a porta, ore a Deus, espere passar a crise. Jesus disse que quem está em casa não vá para a rua, quem estiver no terraço não vá para o campo, quem estiver no campo não volte para casa, não venha nem buscar sua capa, mesmo que seja num Shabat. As coisas serão, a primazia é a recomendação de Jesus. E nós não podemos deixar de ver, como espíritas cristãos, de ouvir a ciência. A ciência nos diz: fique em casa, use máscara, use gel, use o álcool gel e procure reserva, nada de acúmulo de pessoas. Não vamos fazer como Jesus disse no tempo de Noé, que todos foram indiferentes, estavam se dando a casamento, a festa, e a gente tem visto coisas que nos faz lembrar, não estou dizendo o que é, mas nos faz lembrar. Então é preciso que sejamos prudentes, como Jesus nos recomendou. Porque Kardec diz, na Gênese, e o próprio Evangelho fala que quando chegar a hora, a reformação
a transformação vai ser moral. A grande revolução da transição planetária vai ser a reforma moral do planeta. A questão 780 do Livro dos Espíritos fala disso. Que geralmente o conhecimento sucede à evolução moral, mas nem sempre conhecimento significa senso moral. Porque tem muita gente que tem cultura, mas não tem moral. Usa sua cultura até para o mal. Como pensar que alguém usa seu conhecimento, sua ciência, para produzir uma bomba de nêutron, que só tem como finalidade destruir bombas atômicas e tantos outros elementos que são contra a vida. Primeira coisa importante da nossa existência é a vida. A vida é dom divino. Não é só a vida humana, qualquer vida merece todo o nosso respeito, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vidas. Assim, meus irmãos, eu gostaria de ler para vocês uma mensagem de Allan Kardec, que está no livro A Gênese, que é interessante para nós refletirmos neste momento. Segundo o capítulo Marcos 13, 27, enviará então os mensageiros, reunirá os eleitos dos 4 cantos do mundo, da extremidade da terra à extremidade do céu. Ou seja, a regeneração será acompanhada de uma reunião miraculosa. E assim Kardec diz que a Terra, na visão espírita, ele diz sobre a regeneração que haverá uma remodelação da humanidade. Na Gênesis capítulo 17, item 45. O Cristo renasce no planeta como ocorreu há mais de 2000 anos, como pregam algumas tradições, mas pode ser que não. Jesus anuncia o seu segundo advento, mas não diz que voltará à Terra com um corpo carnal. Nem que personificará o Consolador. Apresenta como tendo de vir em espírito, na glória de seu Pai, para julgar o mérito e o demérito, e dar a cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Assim, meus amigos, essa regeneração será reconhecida pelas vivências das leis morais, e os homens se verão como irmãos, filhos do mesmo Pai, um só pastor e um só rebanho, como sonhava e como prometeu Jesus em João 10,16. Então, opera-se, de certa forma, Kardec diz que não é algo abrupto, mas será uma coisa lenta, que haverá, como promete no Apocalipse, capítulo 21, item 1, um novo céu e uma nova terra, e Deus enxugará toda lágrima. Então a promessa dele é essa, e que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Porque aqueles espíritos renitentes que não aceitaram a sua mensagem, diz Kardec, serão levados para um planeta compatível com a sua evolução, como eu já falei. Então, meus irmãos, não esqueçamos, vigiemos e oremos. Confiemos no Mestre Jesus, que prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, todos os momentos das nossas vidas. Então, esse momento, acima de tudo, deve ser um momento de esperança. Mas precisamos fazer a nossa parte. Amemos, perdoemos e ouçamos a ciência fazendo a nossa parte material, que deve ser, como diz Kardec, unida à espiritual. Ciência e religião, espiritismo e religião têm que caminhar lado a lado, amando-se, respeitando-se e acatando o que a ciência fala e o que o Cristo nos recomenda. Prudência, vigiai e orai. Haverá um novo céu e uma nova terra, porque Deus enxugará toda lágrima. Acreditemos nisso, confiemos nele e um feliz 2021 para todos vocês. Muita paz.